Saudamos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos a vocês que oram pelo trabalho que nós fazemos aqui, pelo nosso ministério. Nós agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Daniel José da Silva, de Blumenau, Santa Catarina. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Raimundo Nonato e Kátia são do Rio de Janeiro. Fátima Freire é de Upanema, Rio Grande do Norte. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Valdenice Cani é de Colatina, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que abençoes todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldades em suas vidas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão presos, aqueles que estão tendo problemas familiares. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando com cada um, dando vitórias nas suas lutas, nos seus problemas, e que continuem perseverando na certeza de que breve estaremos contigo nos céus. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo. Estamos falando sobre o legado que Caim deixou. Não foi um legado bom, não é mesmo? Não foi nada agradável o que temos da história de Caim. Mas o que nós vemos aqui até hoje, que esse estudo que nós estamos fazendo, é que Deus ele deu outra oportunidade para Caim. Mas Caim ele já havia tomado a decisão de não obedecer, de se rebelar, de viver a sua própria vida, fazer a sua própria vontade. E ele não ouviu as orientações que Deus havia dado de que ele deveria fazer o que era certo e sua oferta também seria aceita. Mas antes ele preferiu alimentar o ódio, a ira, a fúria no seu coração, e ele então tirou a vida de seu irmão Abel. Foi o primeiro crime, primeiro homicídio aqui nesta terra, e vejam que Eva e Adão pensavam que Caim era o filho prometido, era o Messias, e agora contemplam este que eles pensavam que era o prometido tirar a vida do seu próprio irmão Abel. E isso acontece também em nossas vidas, em nossas famílias. Nós criamos nossos filhos, procuramos dar a melhor orientação espiritual possível, procuramos dar exemplo, procuramos educá-los da melhor forma, mostrando que Deus nos ama e que Ele quer que nós o obedeçamos, mas infelizmente quando os filhos crescem e começam a viver a sua vida, eles começam a tomar suas próprias decisões e muitos dos nossos filhos escolhem o caminho errado, o caminho da perdição. Conselhos são dados, apelos são feitos, mas o coração está endurecido, a pessoa está resoluta em seguir pelo caminho do mal. Mas nunca é tarde, sempre poderá haver uma chance, uma oportunidade. No caso de Caim, ele não aceitou e Deus então teve uma conversa com Caim. E essa conversa está em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 9. Eu vou ler também o verso 8, diz assim: Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A partir do verso 9 agora, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim, por acaso sou responsável por meu irmão? Vejam que aqui no verso 9,
Deus faz para Caim a mesma pergunta que ele fez para Adão. Adão, onde estás? É Deus dando a oportunidade de a pessoa refletir, cair em si e se arrepender. Deus fez essa mesma pergunta para Adão lá no Jardim do Éden. Adão e Eva entenderam e eles aceitaram o perdão de Deus. Antes deles serem expulsos do jardim, Deus fez para ele uma túnica, uma roupa de peles de animais, de cordeiro, que o cordeiro sempre simbolizou o Messias que haveria de vir. Então Deus estava colocando sobre Adão e Eva ali, naquelas vestes que ele fez lá no Jardim do Éden, a sua graça. A graça de Deus, ela é estendida a cada ser humano a cada momento. Desde a criação do mundo, quando Adão e Eva pecaram, Deus estendeu a graça para eles e os perdoou. Só que eles tiveram as consequências, foram para fora do jardim e até hoje nós sofremos essas consequências. Mas Deus estendeu a sua graça. E é tanto que Adão e Eva levavam os seus meninos, Caim e Abel, sempre à porta do jardim e mostrava para eles e contava a história, tudo aquilo que Deus havia dito para eles. O Jardim do Éden, como nós sabemos, na pena inspirada no livro Patriarcas e Profetas, na página 56, nos diz que o Jardim do Éden, ele permaneceu aqui na Terra até antes do dilúvio. Então, as pessoas que conviveram ali, até antes do dilúvio, sempre tinham a oportunidade de ir até próximo ao jardim e olhar o Jardim do Éden. Eles não podiam entrar porque havia anjos, vigiando com espada inflamante. E antes do dilúvio, o Jardim do Éden, Deus o tirou da terra. Deus o tirou, está em Patriarcas e Profetas, página 56, você pode ler. Agora, quando esta terra for renovada e purificada, após o milênio, essa terra será novamente o lugar dos salvos para habitarem eternamente aqui nesta terra renovada. O Jardim do Éden será trazido de volta. É o que nos diz, leia Patriarcas e Profetas na página 56. Então Adão e Eva sempre levavam os seus filhos até a porta do jardim, mostrava, dizia o que foi que aconteceu, a oportunidade que eles perderam de viver ali dentro eternamente, e agora eles estavam sofrendo as consequências. E então aqui no verso 9, que eu li para vocês, Deus perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Foi o que ele perguntou a Adão, onde estás? E Adão disse, olha, eu tive medo, nós tivemos medo e nos escondemos. Agora no verso 10 aqui, depois que Caim respondeu, que ele não era responsável por seu irmão, Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar que qualquer um que tentasse matá-lo. Caim então saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Deus deu uma chance para Caim, mas Caim não quis aceitar esta chance que Deus deu. Caim disse aqui para Deus que o pecado dele era muito grande e que ele não podia aguentar. E então Deus disse, olha, a terra bebeu o sangue do seu irmão, o sangue que você derramou. E então Deus amaldiçoou a Caim. Deus colocou um sinal em Caim, ele saiu andando errante pela terra como andarilho, não tinha lugar para ficar. Assim toda aquela pessoa que se afasta de Deus, que vivia na presença de Deus, em santidade, fazendo as coisas que Deus pedia, e às vezes então não vigiou, não estava
atento contra as ciladas do inimigo, caiu, e essa pessoa então começa a viver sem paz, sem lugar, não encontra mais um lugar para viver tranquilo. Sempre a mente está acusando-o de algo que fez, e assim aconteceu com Caim. E Deus colocou um sinal em Caim, dizendo então que qualquer que ferisse Caim e o matasse, seria também ferido 7 vezes, seria o castigo de quem ferisse Caim. Nós não sabemos qual foi esse sinal que Deus colocou. A Bíblia não diz, apenas diz que Deus colocou um sinal. Eu sei que todas as pessoas que viam Caim o reconheciam e sabiam que ele era um homicida, um assassino. E ele saiu então da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Vejam que Caim, ele se recusou a aceitar o perdão de Deus. Ele se recusou por quê? Porque ele disse que o pecado dele, que ele havia cometido, era um pecado muito grande e que ele não merecia o perdão, que ele não aceitava o perdão. E então Deus disse: olha, você não terá um lar, você vai andar sem rumo pela terra. E então Caim saiu da presença do Senhor e começou a procurar com as suas próprias forças, com os seus próprios entendimentos, encontrar a solução para o problema que ele havia criado. Sendo que a solução Deus já havia apresentado a ele. Era o quê? Era oferecer a oferta que Deus havia pedido. Agora, vejam que quando Caim tira a vida de Abel, este sangue que ele derramou na terra, a terra mais uma vez foi amaldiçoada. Deus amaldiçoou a primeira vez quando Adão e Eva pecaram, disse que a terra iria produzir espinhos e ervas daninhas, e agora Deus amaldiçoa mais uma vez, e como resultado Caim foi condenado a se tornar um refugiado longe do Senhor. E somente quando Caim ouviu a sentença divina, Caim então reconheceu o significado da presença de Deus, pois sem Deus ele temeu por sua própria vida. Ele disse que alguém iria matá-lo. E agora ele estava sem a presença de Deus em sua vida. Mas mesmo após ele ter assassinado o seu irmão a sangue frio, mesmo após Caim ter se rebelado, o Senhor mostrou misericórdia para com ele. E ainda que Caim tenha se retirado da presença do Senhor, Deus ainda lhe deu algum tipo de proteção. Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o ferisse, ninguém o matasse. Nós não sabemos qual é esse sinal, mas esse sinal foi dado por causa da graça de Deus para com Caim. Nós sabemos que Caim, ele não retornou à presença de Deus para ter comunhão com ele, mas as consequências deste assassinato de Caim trouxe sérios problemas para a humanidade daquela época, e nós vamos ver ainda isso esta semana no estudo, que a maldade do coração humano continuou a crescer cada vez mais. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, e nos lembramos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.